Olá, amigos que acompanham o DP na Prática com Tiago Mendes. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por nos seguir no YouTube. Obrigado por também acessar a nossa página no Facebook, DP na Prática com Tiago Mendes. E vamos continuar falando de direito do trabalho, reforma trabalhista, né? Lei 13.467 de 2017. E o nosso tema de hoje é trabalho intermitente. Mas, Tiago, que danado é isso? Bom, antes da gente falar de fato o que seria trabalho intermitente, deixa eu definir para vocês o que é que significa a palavra intermitente. A palavra intermitente significa algo que possui ou passa por interrupções, né? Algo que é descontínuo, não acontece com frequência. Mas, Tiago, o que é contrato de trabalho intermitente? O artigo 443, parágrafo 3º, considera-se como trabalho intermitente o contrato de prestação de serviço com subordinação que não é contínuo, que tem alternância de períodos, que vai se existir inclusive um período de inatividade. Esse período pode ser horas, pode ser dias ou meses. Então vamos lá para as características. Primeira dela, não é contínuo. Segundo, tem que ter alternância de datas. Terceiro, inatividade, dia, meses, ou horas, dias ou meses, certo? O artigo 452 da CLT, no parágrafo A, ele diz que o contrato de trabalho intermitente ele deve ser celebrado por escrito, e deve conter especificamente o valor da remuneração que você, enquanto empregador, vai pagar para o seu trabalhador. Essa remuneração ela não pode ser inferior ao valor do salário mínimo hora e, claro, salvo as convenções, a gente tem que obedecer às convenções coletivas de cada região. E lembrando que também não pode ser inferior aos contratos de trabalho que já se existe, né, nesse regime de intermitente ou não dentro da sua empresa. E como se dará essa prestação de serviço? Simples, o empregador ele deve entrar em contato com o empregado num prazo aí máximo estourando de 3 dias antes da execução do trabalho, certo? E aí é importante demais que o empregador ele use meios, né, que faça com que essa comunicação ela seja de fato bem assertiva. É interessante demais que ele se documente, seja por e-mail, por telefone, de repente chamadas via WhatsApp, onde fica lá o histórico da convocação. E aí, uma vez o funcionário convocado, ele tem um prazo de 24 horas consecutivas para poder dar uma resposta ao empregador. Ou seja, ele vai dizer se vai poder atender aquele empregador ou não. Por quê? Porque o trabalho, em contrato de trabalho em regime intermitente, eu, enquanto empregado, ele me dá a oportunidade, inclusive, de poder prestar outros serviços a outros empregadores. Então pode ser que se existir momentos em que um desses empregadores me convoque e eu não vou poder atendê-lo. Por quê? Porque eu já estou prestando serviço em outra empresa. Agora existe um detalhe muito importante, tá? Uma vez você convocado enquanto empregado para a realização desse trabalho intermitente e você confirma com seu empregador que vai, né, fazer essa prestação de serviço, e se porventura você faltar, não atender ao que foi combinado, você vai ter que pagar 50% da remuneração que era devida nessa prestação de serviço para o seu empregador, e vice-versa. Caso o empregador te convoque, de repente ele te ligue cancelando, ele também vai ter que fazer isso, tá certo, gente? E aí é importante demais que vocês saberem que empregado e empregador precisa saber que o período de inatividade ele não será considerado como tempo à disposição do empregador, ou seja, podendo o trabalhador inclusive prestar serviços a outros contratantes. Tiago, e quais são os meus direitos enquanto trabalhador em regime intermitente? Bom, você vai ter direito às suas férias, você vai ter direito ao seu 13º salário proporcional, você vai ter direito inclusive a adicionais, seja ele, se for um trabalho que é realizado noturno, adicional noturno, se for um trabalho que é realizado em ambiente insalubre, ao adicional de insalubridade ou quem sabe de periculosidade. E tudo isso, o seu empregador ele vai precisar inclusive discriminar no seu recibo de pagamento todas essas verbas, esses eventos que ocorreram, para que você possa estar ciente de que está recebendo tudo, certo? Tiago, e como saberei se o meu INSS e meu FGTS está de fato sendo recolhido pelo meu empregador? Simples,
o empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do fundo de garantia na forma da lei, no tempo hábil, e ele inclusive poderá estar lhe fornecendo comprovante desses recolhimentos. Então você não terá dúvida em relação a isso. Outra pergunta: eu terei direito às férias? Com certeza. Após 12 meses de contratação, você terá direito a 1 mês de férias. Significa que, durante esses 30 dias de férias, você não poderá ser convocado por esse empregador para exercer quaisquer atividades nessa empresa, certo? Então, o empregador que fizer isso, ele vai estar descaracterizando o seu período de férias e será passível, inclusive, de multas e autuações. Tiago, quais são os meus direitos que terei na minha rescisão? Você terá direito ao seu aviso prévio indenizado, conforme calculado no artigo 452, parágrafo F. Terá direito também à indenização do saldo de garantia, do fundo de garantia e as demais verbas na sua integralidade, certo? A extensão do contrato de trabalho intermitente permite que você consiga movimentar até 80% do seu fundo de garantia, ou seja, do seu FGTS. Outro detalhe importante também é que com a MP 808, ela vem lá bem clara dizendo que trabalhadores em regime intermitente, infelizmente, não terá direito ao seguro-desemprego. Artigo 452, parágrafo F, diz que as verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na média, certo, dos valores que foram recebidos pelo trabalhador nos últimos 12 meses, ou seja, nos 12 meses que antecedem essa demissão. Então, o empregador terá que fazer média para poder fazer o cálculo, tá? Pessoal, então acredito que essas foram as informações mais importantes dessa nova modalidade de contratação. Continue acompanhando o DP na Prática com Tiago Mendes. Ficamos felizes demais pela presença e pela compreensão de vocês, inclusive. E então é isso. Acompanhe o DP na Prática com Tiago Mendes. Grande abraço e até logo. Tchau, tchau.